Irmãos, abra a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para cada um de nós. Nesse culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5 e 17 diz assim a palavra de Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mais uma vez, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Aleluia. Sempre, irmãos, e pode bater aleluia, palmas para Jesus Cristo. Irmãos, a gente sabe que na carta de Paulo aos Coríntios, Coríntios são uma igreja que realmente deu, eu posso dizer para a igreja, bastante problema. A igreja de Coríntios era uma igreja problemática, uma igreja que estava dando dissensões, uma igreja que estava dando contenda, uma igreja que estava dando diversas situações, onde os irmãos de Coríntios não estavam se entendendo, não estavam completamente de acordo com a palavra de Deus. E Paulo, indo a Coríntios, aleluia, Paulo viu a situação, Paulo viu, algo dentro da igreja de Coríntios, a qual Paulo falou que eles tinham que ser, aleluia, uma igreja diferente. Eles tinham que fazer a diferença lá dentro. Eles tinham que demonstrar quem eles eram. Eles tinham que demonstrar que eles eram cristãos. Eles tinham que demonstrar que eles eram, aleluia, graças a Deus, os crentes daquela cidade. E para ser crente, para ser um cristão, ele tem que demonstrar uma diferença. Ele tem que ser diferente no mundo em que ele convive. Ele tem que ser diferente em meio a uma sociedade. E a igreja de Coríntios não estava tendo essa diferença. A igreja de Coríntios, ela não estava tendo, porque precisava eles, aleluia, ser a diferença ali dentro, para quem viesse ali dentro, para quem convivia ali dentro, aleluia. Quem convivia dentro da igreja de Coríntios entendia o problema que ela estava enfrentando. Irmãos que se diziam ser crente e não eram, pessoas que se diziam ser cristão e não eram cristão, só eram cristão dentro da igreja, só eram cristão na hora do culto, só era cristão quando estava ouvindo a palavra. Depois que saíram da porta para fora, já não eram mais cristão. Aleluia. E no mundo atual é quase dessa maneira que nós estamos convivendo. Pessoas que se dizem ser cristão só dentro, mas fora não são. Pessoas que se dizem ser crente só na hora da adoração, mas fora, na convivência com o mundo, não demonstra ser um cristão diferente. E se nós temos no mundo, nós temos que demonstrar a diferença. Se nós temos convivendo no mundo, nós temos que ser um cristão regenerado, transformado e purificado
pelo sangue de Cristo Jesus. Paulo chegou para Coríntios e viu as atitudes e os atos que eles estavam fazendo. Paulo falou então aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios e no versículo 17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Paulo estava dando uma advertência ao povo de Coríntios, dizendo: ei, vocês são cristãos, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Paulo estava querendo dizer à igreja de Coríntios: vocês foram regenerados, vocês foram transformados, vocês têm que demonstrar a diferença, vocês têm que servir ao Senhor. Se vocês estão na presença do Senhor, as atitudes de vocês não podem ser mais praticadas, os atos de vocês não podem ser mais feitos, vocês não podem praticar o mesmo ato a qual vocês praticavam antes de estar na presença do Senhor, porque nova criatura é. As coisas passaram, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, Cristo está em vocês e vocês têm que ser diferente de tudo. É isso que é ser um cristão, é ser separado de muitas coisas que levam a nós a se corromper, é nós ser separado de muitas coisas que levam a nós a cair, que levam a nós a escandalizar. Nós precisamos ser uma nova criatura transformada na presença do Senhor Jesus Cristo. E Malaquias diz que vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto. Quem é justo não pode se contentar com a injustiça. Quem é justo não pode aceitar a sujeira. Não, quem é justo, ele tem que praticar o que? A verdade, a justiça de Deus na vida dele. E tem que demonstrar a diferença. Nova criatura que nós somos uma nova criatura, aonde dentro de nós está a verdadeira presença de Deus, aonde dentro de nós habita a presença gloriosa do Espírito da parte de Deus. Nova criatura é demonstrar a diferença que ele é. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 9, a Bíblia diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal é de Deus. Paulo falando: não estão mais na carne, não, vocês têm que andar em Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Aleluia! Se é que vocês têm o Espírito de Deus, esse tal é de Deus, e quem não tem, não é. Paulo estava dizendo a eles: ou vocês são crentes ou vocês não são, ou vocês servem a Deus ou vocês não servem, ou vocês são cristãos verdadeiramente ou vocês não são, ou vocês têm a presença do Espírito de Deus, ou vocês não têm a presença do Espírito de Deus. Vocês têm que ter a presença do Deus vivo, né? Nova criatura é transformado, mudado.
renovado, o velho homem e o novo homem, o novo renascimento, a nova criatura. O homem é sujeito ainda a diversas coisas, mas nós temos que se preparar, nós temos que buscar, nós temos que se revestir para nós ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura na presença do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Pode ver que criatura ainda não é chegar ao nível de ser chamado filho de Deus, é criatura, porque ainda o homem ainda é sujeito ainda a cair ainda, é sujeito ainda a pecar ainda. Aleluia. Para ser filho de Deus, ele tem que andar lado a lado com Cristo Jesus. Para ser filho de Deus, ele tem que andar com Cristo, ele tem que viver com Cristo, ele tem que ter Cristo dentro dele. Aleluia. Ele tem que ter o Deus verdadeiro dentro dele, ele tem que aceitar o Cristo verdadeiro, aleluia, dentro dele, para ele ser considerado como filho. E ele tem que ter um verdadeiro Espírito dentro dele, o Espírito Santo, o Espírito de mansidão dentro dele, para ele ser chamado filho de Deus. Tu acha que o filho de Deus ele tem que contender? Tu acha que o filho de Deus ele tem que fazer contenta? Tu acha que o filho de Deus ele tem que amaldiçoar? Tu acha que se é filho de Deus, que se diz ter o Espírito de Deus e não tem, e ser considerado como filho? Irmão, só quero dar um porém aqui nessa mensagem. Todo mundo menciona ser filho de Deus, todo mundo menciona ser filho de Deus, tanto pessoas irracionais chegam a mencionar ser filho de Deus, que tem a Deus, que tem a Jesus, que tem a presença de Deus, que se entregou para a presença de Deus. Primeiro, para ser um filho de Deus, ele tem que confessar Jesus como Salvador. Entendeu? Que muito diz, eu tenho Cristo, eu tenho Jesus na minha vida, porque eu já aceitei. Todo mundo aceitou. Isso é chamado notório de reconciliação, de reconhecimento, de reconhecer Jesus Cristo. Mas para ser filho de Deus, ele tem que confessar Jesus como o único seu Salvador. Aleluia. E dentro dele tem que habitar um Espírito verdadeiro, o Espírito de compaixão, e não o Espírito de contenda e confusão. Não, tem muitos crentes que gostam de contender, tem muitos crentes que gostam de fazer confusão, contenda, e ainda diz que ser filho de Deus. Não são filhos de Deus. Aleluia. O filho de Deus ele tem um espírito manso, um espírito de mansidão, ele tem um espírito amoroso. Então Paulo está dando aqui, se vocês têm o verdadeiro espírito em vocês, vocês são filhos de Deus, são, aleluia. Esse tal, aleluia, não é de Deus. Se vocês têm, mas estão vivendo em uma vida de contenda, confusão, vocês não são de Deus. Paulo mencionando ao que a Bíblia fala ao Gálatas ainda, Gálatas capítulo 6 versículo 15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Entendendo? Circuncisão, para quem sabe, é um ato de separamento entre a pessoa, ela se entregar a Cristo e ser uma pessoa, um ponto dela ser uma pessoa eunuca, de não ter mais contato com ninguém, nem mais uma relação com nenhuma qualquer outra pessoa, é ser separado mesmo para conviver na presença de Deus. Aleluia, graças a Deus. Nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, não adianta a pessoa se separar, não adianta a pessoa dizer que é santo,
mas ela tem que ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Ela tem que ser diferente na vida dela. Aleluia. Nós temos, aleluia, a imagem e semelhança de Cristo. Nós temos uma nova pessoa, porque nós temos Cristo em nossa vida. Paulo falou aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, qual é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, nós temos a imagem do Deus visível, o primogenitura. O primogênito é a primeira pessoa que tem parte da herança. Aleluia! De toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visível e invisível, seja o tronos. Ou seja, nós temos a imagem de Deus, nós temos o primogênito de Cristo, a imagem da sua criação. Aleluia, visível e não visível, aleluia, visto ou não visto, aleluia. Nós temos a imagem e semelhança de Cristo, nós temos uma nova criatura, aleluia. Paulo falou aos Coríntios no capítulo 3 e 16 de 1 Coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós temos, aleluia, a nova criatura, e o Espírito Santo habita em nós. Ele tem que ter a pureza dentro de nós. O nosso templo tem que estar limpo para nós ser uma nova criatura. O nosso templo tem que estar purificado. O nosso corpo, que é o templo e a morada do Espírito Santo, ele tem que estar completamente purificado, renovado na presença de Deus, para que o Espírito Santo ele possa fazer a morada. O Espírito Santo não vai habitar em templo corrompido, em templo sujo, em templo que não tem a total mudança. O Espírito de Deus não vai habitar dentro de uma pessoa completamente com um templo sujo de diversidade na vida. Não, ele vai habitar em um coração limpo, um coração puro, a qual deixa o Espírito Santo de Deus habitar e fazer a morada dentro dele. Ele vai ser uma pessoa diferente e destacada pelo Espírito de Deus. Ele vai ser uma nova criatura. Em Gálatas 4 e 6: e porque sois filhos de Deus, enviou ao nosso coração o Espírito de Deus, seu Filho, que clama Abba Pai. Ou seja, nós temos o Espírito de Deus, a qual foi dado por Jesus para nós, aleluia, para nós demonstrar que nós temos servido ao Filho de Deus. O Espírito que nós servimos, que nos serve, que a igreja serve, é o Espírito da diferença, que demonstra completamente, aleluia, que realmente você, eu, nós estamos servindo ao Filho de Deus, que é Jesus, que realmente nós temos servindo ao Deus verdadeiro. O Espírito Santo, ele reflete a imagem de Cristo na nossa vida, e nós refletimos as pessoas a imagem de Cristo, para demonstrar que nós realmente servimos a Deus.
que nós realmente servimos o Cristo verdadeiro, que nós realmente servimos o Filho de Deus, que nós somos completamente um cristão puro e purificado na presença do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Bate palma, dá glória a Deus.